Olha, minhas amigas da Iatuba, eu vou contar a história para vocês da invasão holandesa. Eu vou contar a verdade. Um amigo meu contou para mim debaixo do pé da mojeira. Na verdade, o que aconteceu. O que aconteceu, por modo que a coisa tem que falar a verdade, né? Então, quando, quando Dom João III, o Piadosa, ele queria organizar o Brasil, né? Mas que as coisas já estavam ficando, né? Já tinham passado 30 anos, né? E o Brasil ainda era pré-colonial. As pessoas estavam tirando muita madeira e escravizando índio, né? Tinha campanha de Jesus, mas não dava conta, né? Aí ele falou assim, olha, as coisas estão ficando difíceis, tem os otomanos para aquela região lá também das Índias, que eles também tinham coisa para lá, né? Eles também, as especiarias. Aí ele pegou e falou assim, vamos investir no Brasil. Aí chamou esse governador que era de lá de uma colônia que eles tinham lá nas Índias, né? Ele era muito, sabe, era militar, sabe? Aí o Martim Afonso de Souza, o rei de Portugal, D. João III, o Piedosa, aí chamou ele, falou assim, você vai para o Brasil, você vai fazer lá tudo dividido em companhia hereditária. Aí, porque você é um homem, sabe, você e o irmão dele também, um outro lá também, um irmão dele também veio também, junto, né, para ajudar ele, irmão de Martim, né. Aí, ele falou assim, arruma aí um monte de gente que tem dinheiro, é 15 companhia hereditária. Aí só ficou 14, né? Aí ele falou assim, arruma só gente rica para tomar conta, sabe? Aí eles vão governar e dividir aquelas terras lá e botar os portugueses, quem quisesse ir para lá, né? Gente boa, só gente boa, né? Que tinha o dinheiro para produção de cana-de-açúcar. Então, nesse período, o Piadosa, né? O Dom João III, ele tinha muita amizade com a holandesa. As holandesas muito dinheiro, muito rico, sabe? Aí, chega nas embaixadas lá também, né? Já tinha embaixada naquela época, já tinha, né? Tinha porto. Aí ele pegou e falou para ele assim, vocês, holandeses aí, que tem muito dinheiro, vocês querem investir lá no Brasil também? Aí, o Martim Afonso de Souza também, tinha muita amizade com os holandeses ricos também. Aí falou assim para eles, vamos, tal. Aí conversou lá com o Dom João III, o Piadosa. Aí falei, não, você aí fez um contato, sabe, assim, falou assim, nós vamos investir no que vocês precisar, porque nós também temos a tecnologia da açúcar. Os holandeses tinham também, sabe? Aí falou assim, vocês vão... Aí vieram todo mundo, né? Aí eles... O Martim Afonso de Souza, aí viu que os holandeses tinham muito dinheiro, aí se uniu mais ele, né? Ali por lá de Pernambuco, sabe? Aí eles desenvolveram bastante, sabe? Desenvolver bastante, os portugueses aí gostou, sabe? O Martim Afonso de Souza, por isso que desenvolveu a capitania de Pernambuco, porque tinha muito dinheiro. Mas eles construíam tudo e foi produzindo açúcar, refinando açúcar, produzindo. E o Martim também fundou a vila de São Vicente também, né? Que também deu resultado a outra capitania, né? O Martim, tudo ajuntado nesse Brasil, né? Eles eram muito unidos, né? Os portugueses, né? Com os holandeses. Os holandeses que vinham para cá, não era a política, né, verdadeira, né? Aí tinha a embaixada, né? A embaixada deles tinha, né? Nas capitais, né? Aí eles ficaram aí, os holandeses, eles ficaram com Martim Afonso de Souza e ganhando dinheiro. E Portugal também ganhava muito dinheiro nas costas deles, e também eles ganhavam dinheiro também nas costas de Portugal, porque as terras que produziam muito, porque era terra que plantando tudo dá. Tudo. Até hoje está dando. Dando aí. Adoidado. Para os outros países, né? Para nós não, né? Para nós continuamos na miséria, sabe?
Aí, os holandeses ficaram aí, né, tal, e aquele negócio assim, só produzindo, e crescendo, e vindo mais holandesa para lá, para Pernambuco. Aí tinha holandês até em Salvador, né, Salvador. Aí vieram o pessoal todo, sabe? A maior parte, assim, e começou a produzir, né? Mas, aí 1530, né? 1530, ó, o holandês já produzia muita coisa no Brasil, já exportava, e tudo amigo, sabe? Aquela amizade não danada, sabe? Foi bastante amizade, né? Mas tinha um problema, sabe? O problema sério, né? É que os holandeses tinham problema com a Espanha, sabe? Eles lutavam para dominar, para ter a liberdade, né? Porque eles ainda não tinha um país praticamente deles, né? Deles. Então, eles tinham aquela rivalidade com a Espanha, né? Então, aí, na colônia das Américas, né? Das Américas do Sul, os holandeses também tinham interesse, né? De ficar com a parte lá, sabe? A parte aqui, né? Porque eles tinham medo de perder lá, né? Porque os espanhóis estavam lá naquela época, né? Brigavam, não tinha união, né? Eles não tinham liberdade, né? Aí os holandeses, né? Eles ficaram aqui no Brasil de 1630. Era só eles. Era só eles, 1630, né? Mas eles ficaram até depois que teve as invasões, né? Os problemas, eles ficaram até 1654, né? Foi marcada pela administração que depois que eles invadiram, de verdade, né? De verdade. Que eles invadiram, depois que eles foram excluídas, né? Excluídas pelo o Portugal, né? Porque teve uma coisa que aconteceu, sabe? Aconteceu que morreu um rei, uma reia de Portugal, né? Morreu uma reia de Portugal, aí ele era uma reia, não sei porquê, ele não deixou herdeira, né? Aí ficou fazendo assim, e agora o que é que nós vamos fazer? Por modo que nós não tem herdeira nenhuma. Aí ficou sem saber o que ele fazia para poder pegar a trona de Portugal. Mas aqui continuava tudo indo bem, sabe? Holandesa, tudo, gente vindo, tudo, e funcionando, tudo normal, né? Tudo normal, continuando. Aí, o que aconteceu, né? Aconteceu que apareceu uma herdeira. De uma hora para outra apareceu uma herdeira. Aí falou assim, não, eu sou prima terceira do rei que morreu em Portugal. E ele é da dinastia espanhola. Dinastia espanhola. Aí falou assim, mas aí rodou, eles fizeram todo jeito para ver se ele não pegava o dom, mas não tinha jeito, para moda a sanga. A sanga que é diz que é azul, falaram para mim. Que o sangue deles corta assim e não sai vermelho, não. Diz que sai azul. Assim falaram para mim, porque eu nunca tirei sangue deles, né? Porque eu não conheço, né? Aí foi, falar assim, aí buscou ele lá. Aí falou assim, agora vai ficar bom para nós, porque nós temos tratado de Tordesilhas e nós vamos unir todo mundo agora. E agora Portugal vai ser, tudo é nosso. Nós vamos mandar em tudo. E vamos acabar com o negócio de tratar de Tordesilhas e vamos tomar e fazer um continente sozinho. Nós vamos pegar de lá, pegar toda a região da América Latina, tudo para nós. Vamos acabar com o Brasil. Nós agora vamos ser unidos, vamos ser um país só. Aí chegou lá, aí falei assim, aí vamos coloar. Aí coloaram, né?
a Felipa. A Felipa. Colocaram ele com o nome de Felipa II. Parece que ela foi Felipa II, né? Aí coloou, depois que coloou ele, né? Como a Espanha já tinha aqueles problemas, né? De domínio dos holandeses, né? E os holandeses também, não ia com a cara deles, né? Não ia, né? Com a cara deles. Por modo que, né? Eles queriam tomar as terras eles estavam lá, na Holanda, né? Na Holanda. E os holandeses não aceitavam, né? Eles podiam ter entregado, né? Aí falou assim, quando o Felipe tomou conta de tudo, aí eles falaram assim, agora nós somos um país só. Falou assim. Aí juntou os de lá e de cá. Aí falou assim, agora nós colocamos um tratado. União Ibérica. União Ibérica. Por modo que eles ficam lá na região ibérica. É Portugal e Espanha. Fica na região ibérica, né? Só tem esses dois países na região ibérica. Aí falou assim, nós agora somos União Ibérica. Nós somos uma nação única. Aí, quando eles descobriram, assim, né, essa união da Portugal com os holandeses, né? Os holandeses já tinham investido muito dinheiro, bastante, tinha muito holandês. Eles fizeram vila, aquelas casas bonitas lá em Pernambuco, as vilas bonitas, fizeram vilas bastante bonitas, bastante. Fizeram até na Paraíba também, porque elas botam tudo lá, sabe? Aí, então, eu vou contar o resto da história para vocês, na próxima, essa é a primeira parte. Aí eu estou contando o caso, como aconteceu. Aí vocês, clica aí se vocês gostarem. Na próxima parte, eu volto logo com a segunda parte.